Começa agora o Sem Escala, um programa entre a RTM Brasil e a RTM Portugal. Eu sou o Daniel Palombo, aqui da RTM Brasil, e junto comigo está a Ana Margarina, da RTM Portugal. Certo, Ana? Tudo bem? Sem mais nem menos. Está tudo bem contigo, Daniel? Tudo bem também, Ana. Bom, antes de nós partirmos para o tema em questão, eu quero já agradecer, e também agradeço já em teu nome, né, Daniel? Eu creio que também vais partilhar disso, por todos aqueles que nos estão a seguir, seja pelo YouTube, seja pelas plataformas digitais ou pela rádio, seja que maneira for, nós queremos agradecer mesmo por nos acompanharem. E hoje nós vamos falar sobre as maravilhas da vida universitária. Saudades, né? Só que não. Depende do ponto de vista, né, Ana? Saudade do quê? Não sei, horas sem dormir, eu não sei, para mim foi. Conta muito isso, e para ti? Muitas coisas. Primeiro que é muito esforço, muito sacrilégio para entrar. Eu não sei como é que funciona em Portugal, né? Já fica a primeira pergunta. Mas para passar no vestibular, tem nome de vestibular aí também ou não? Aqui, não, aqui nós temos os chamados exames nacionais, que aí depois, conforme a área que tu queres entrar, pedem-te exames específicos. E então tu tens que fazer os exames são específicos para entrar no curso que tu queres. Mas já dá uma bruta ansiedade de escolha, né? Porque tens 6 vagas para preencher. No Brasil a galera, assim, é caso de vida ou morte, 1 milhão de faculdades, tanto as pagas quanto as públicas, que aqui tem a galera, quando não consegue passar na pública, vai muito para as pagas, então é um esforço tremendo para que a gente consiga passar no vestibular, mesmo se for a paga, às vezes é difícil, ainda você tem que pagar, então já começa difícil aí no começo, mas a gente vai conversar depois, né? Depois que entra, o que é que vem aí, né? Depois que entra, parece que fica um sacrifício para sair. Mas pronto, sem mais brincadeiras, para nos ajudar a amadurecer mais esta ideia também, nós hoje contamos com um convidado especial, que é o Manuel Rainho. Aê! Olá a todos. Olá, então, Manuel. Tudo bem, Olha, Manuel? Olá Daniel, olá Ana. é bom porque hoje eu estou a ouvir o meu sotaque, hoje não estou sozinha. Vamos a isso? Bora, então. Hoje o esforço é meu de buscar entender vocês a todo tempo. É isso. Vou tentar falar devagar para entenderem este difícil sotaque aqui do outro lado do Atlântico, para quem, obviamente, está a ouvir a partir do Brasil. Então, para quem não conhece o Manuel Rainho, atualmente é o secretário-geral do Grupo Bíblico Universitário, mais conhecido também como GBU. E, Manuel, muito obrigada por estares aqui connosco, por despenderes do teu tempo e principalmente pelo tema que nós vamos tratar hoje, que é tão conhecido teu. Sim, sem dúvida. Um tema bastante importante, principalmente para quem está a estudar neste momento, não é? Na universidade. Nem mais. Exato. E eu é que agradeço o vosso convite. Muito obrigado. Sempre às ordens. E para a gente começar aí, a gente já começou falando, né? Vocês vão poder falar mais de Portugal essa vez, né? Eu tô com 2 portugueses aqui. A gente começou falando dessa angústia que o jovem tem para entrar na faculdade, né? E falar da realidade dos 2 países. Como é que funciona aí as faculdades, as universidades, Ana e o Manuel aí? Como é que funciona, assim? Dá um rasante ou dá uma abrangência de como é que funciona as universidades aqui, que acredito que seja diferente do Brasil, e depois eu posso falar também, não sei o que vocês têm na cabeça, né, em relação ao Brasil. Pois, realmente não sei se há assim grande diferença. Aqui eles têm, como vocês estavam a referir, aqui há exames nacionais que são cruciais para que se possam candidatar à universidade, juntamente com a média de algumas disciplinas do secundário, isto é, dos últimos anos do ensino público. Então, pronto, basicamente é isso, é uma luta ali por classificações para conseguir nas universidades públicas portuguesas, que não sei como é que é a realidade no Brasil, mas a Universidade Pública Portuguesa é um organismo, podemos dizer, autónomo, independente, não é independente das políticas gerais, obviamente, do país e do governo, mas tem o seu grau de independência relativamente
algumas linhas que possam ser traçadas. Aqui parece-me que as universidades não são tão politizadas como parece-me a mim que são no Brasil, e mais uma vez, Daniel, poderás depois corrigir-me. E aqui o melhor ensino, posso até dizer que está, regra geral, na universidade pública e não na universidade privada. A universidade privada tem vindo a crescer em Portugal a nível de prestígio, a nível de dimensão e também a nível de prestígio, mas talvez a universidade privada mais conceituada em Portugal seja a Universidade Católica. E é difícil encontrar outra universidade privada em Portugal que consiga rivalizar com o estatuto da Universidade Católica. Portanto, regra geral, quem quer um bom ensino ou os cursos mais referenciados em Portugal são das universidades públicas portuguesas. E não sei se aí no Brasil é assim, desta forma ou não. Então, para entrar na universidade pública, só mesmo não tem nada a ver com ter a possibilidade ou capacidade de pagar, apesar que também se paga hoje em dia, e não é pouco, para uma família pobre será muito complicado ou impossível até aguentar a propina, isto é, o valor por semestre que se paga mesmo numa universidade pública, porque não é de graça. Mas é um valor, obviamente, muito inferior àquilo que se paga numa universidade privada. Você usou o termo propina, é isso? Eu ia propina. agora explicar. Não sei qual é o Propina no nome que Brasil é uma vocês coisa usam aí. má, política. Aliás, não, nada disso aqui em Portugal. Primeiro, ensino secundário para vocês seria o ensino médio. Então, no ensino secundário aqui em Portugal é quando nós nos preocupamos, sim, já em trabalhar para a média, porque funciona da seguinte forma. Imagina que eu quero entrar num curso de psicologia na faculdade aqui do Algarve, por exemplo, na UALG. Eu vou ver qual é que é a média que está para entrar e eu tenho que trabalhar esses 3 anos durante o ensino secundário, para vocês seria o ensino médio, para conseguir chegar até essa média ou então ultrapassar para ter essa vaga garantida. E no caso, propina aqui é o que nós pagamos, é mensalidade. Pode ser pago mensalmente ou então anualmente. Não tem nada a ver com o termo pejorativo daí. O que se paga legalmente, não é, Ana? Legalmente. Com muito esforço, suado, mas legal. No Brasil, a propina é por fora, entendeu? Não. Aqui é mesmo às claras. É o que se paga legalmente para Essa ideia poder ingressar no ensino superior em Portugal. Essa ideia de ensino secundário, eu acho que tinha, dessa nomenclatura, tinha no Brasil até a década de 70, 80. Depois eu acredito com as reformas, foi mudando isso para ensino médio, e agora, nos anos 2000, né, a gente teve algumas mudanças também, antes a gente chamava de série, agora a gente chama de ano, teve algumas mudanças. Mas realmente o ensino no Brasil, e cada vez mais, e agora atualmente, é um esforço nacional, porque as leis de diretrizes básicas da educação vêm do governo, né? Então, meio que toda a educação é preparada para que o estudante entre na universidade. E agora o ensino médio aqui, até que ele muda, o governo atual está fazendo um esforço para que o estudante do ensino médio ou do secundário, ele se torne técnico, eu não sei qual que é o nome que tem aí, que ele faça algum exercício, então ele não vai sair só com aquele ensino para a vida ou aquele ensino para o vestibular, ele vai sair já com alguma ferramenta, ele vai ser técnico em edificações, técnico em engenheiro, técnico em geografia, ele vai dar alguma instrumentalidade para que quando ele sair ele já consiga um trabalho. Então é meio que o governo está dizendo que ele precisa de gente para trabalhar logo, antes de formar a longo prazo, entendeu? Meio que é isso que está acontecendo na educação. Mas a gente vê um esforço no Brasil, principalmente o ensino médio, ele se reduz as pessoas estudarem para passar no vestibular. Então isso tem tantas coisas positivas quanto causas negativas. O nível de ansiedade que a gente vê na juventude brasileira, e isso faz parte, talvez em alguns blocos ou nichos, porque é um esforço que ele tem que fazer, estudar para se matar para passar, porque a faculdade no Brasil, na sua grande maioria, é particular. E até agora que ficou mais fácil para alcançar. Então é mais fácil você pagar uma faculdade particular, e agora tem muito curso oferecido no Brasil, principalmente com
com o advento da educação online, principalmente por causa da pandemia. Então, qualquer um, até vocês aqui, chegar aqui e falar, vou fazer faculdade online no Brasil. Você entra, se inscreve, um vestibular super simples, só para você saber ler e escrever quase, você faz. Isso não é garantia de qualidade. Mas para passar nas públicas, que seria a USP, a Unicamp, algumas federais, principalmente na área de medicina, engenharia, ou mesmo nas militares, meu Deus do céu, é tipo assim, 1.000 pessoas para uma vaga, é tipo a galera se matando, entendeu? Se matando. E são públicas, Daniel? Essas universidades que mencionaste são públicas? Essas que a galera que faz Sim. um esforço para entrar são públicas. Então, Então as pessoas não pagam, né? Então é um pouco como aqui, mas aqui pagam, mas é um valor muito inferior. Mas eu acho que a oferta aqui da universidade pública, pelo que me parece, do que estás a dizer, aqui é muito maior. Não, Da pública com qualidade, aqui a oferta é muito maior. Aqui meio que tem essa ideia, pode ser que tenha algumas coisas, mas toda a faculdade pública é boa no Brasil, entendeu? Tipo, é taxativa. E toda particular tem particular boa e tem particular também que não acaba sendo tão boa, né? Dependendo dos requisitos aí. A particular aqui, ela pode variar, você consegue pagar uma mensalidade no Brasil de uma faculdade de R$400, como você pode pagar de R$12.000, entendeu? Ela é uma medicina, assim, ela é muito diferente, né? E as particulares, elas cresceram muito porque no Brasil as pessoas precisam trabalhar, então elas conseguem fazer online ou conseguem fazer de noite, contraturno, então meio que você consegue adaptar isso porque a cultura do país é necessária que as pessoas trabalhem, né? Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar aqui sobre a entrada para a faculdade e os tipos de universidades também, mas uma das coisas que me marcou bastante quando eu entrei para a faculdade é que acaba por ser um novo mundo. Para já há aquele esforço, né, para nós nos garantirmos para entrar. Já causa aquela ansiedade de escolha, porque aqui em Portugal nós temos que pelo menos preencher 6 vagas e temos que pôr como primeira opção aquilo onde nós realmente queremos entrar, tanto a faculdade quanto o curso. E digamos que o resto é só mesmo para preencher e para ver se dá certo e se a gente entra e seja o que Deus quiser. Mas acaba por ser um novo mundo quando nós entramos. E não sei como é que é aí no Brasil, mas aqui em Portugal as universidades elas estão carregadas de tradições. Aqui eu mais gosto particularmente e que eu cheguei a fazer parte é a tradição das tunas. Eu não sei se aí no Brasil isso existe. Como é que você falou? Tuna. Dunas? Tuna. T-U-N-A. T de tábua. Não. Então, as tunas acabam por ser grupos musicais que podem variar. Podem ser só masculinas, femininas ou até mistas. E podem dar o nome da faculdade, como também só do curso e da faculdade, mas o objetivo é mesmo, ou seja, juntar pessoal, mesmo que sejam de cursos diferentes, para uma atividade, vamos dizer assim, extracurricular, que não tem nada assim a ver com o curso, com estudar, mesmo nada. E acaba por ser mais assim, algo, como é que eu ia dizer? Para animar um pouco mais. Para ser uma clube que acontece durante, é tipo isso? Acaba por ser, só que nós acabamos depois por viajar muito pelo país, até fora do país, porque as tunas aqui são uma coisa muito conceituada, tanto aqui como na Espanha. Eu cheguei a fazer parte de uma e digo-vos, eu viajei pelo menos para 3 países diferentes, viajei Portugal inteiro e a gente acaba por dar assim shows, como vocês diziam no Brasil. E vamos mesmo até concorremos a prémios e tudo mais. Então, essas foi das que você fazia na Tunas? Eu era pandeireta. Ou seja, eu era a menina do show-off. O que faz uma pandeireta? É pena aqui não. É pena aqui não se poder mostrar um vídeo, não é? Porque de facto só vendo, Ana, só vendo. Portanto, tu saltavas, tu pulavas, tu tocavas a pandeireta debaixo das pernas, atrás das costas, não é? Sim. Portanto, o Daniel, os outros tocam, todos vestidos de preto, tipo Harry Potter. Sim. E que é a tradição aqui em Portugal, os estudantes universitários, eles têm um traje específico que parece, sei lá, parecem uns vampiros ou
ou principalmente o Harry Potter, talvez mais assim. E depois estas tunas, eles tocam, estão a cantar músicas específicas, típicas das universidades, dessa tradição, e depois quem toca a pandeireta está à frente, quem toca a fazer todos uma espécie de dança Tem o vídeo aí, produção? Põe a Ana dançando, né, pra gente. Olha, eu vou mandar um vídeo para a Renata e depois logo falamos sobre o assunto. Mas tecnicamente eu fazia ritmo com o corpo e, gente, envolvia muito pulo, muita ginástica. Eu às vezes eu digo assim, eu não tenho tantas saudades daquela vida da tuna. Eu tenho saudades de ser pandeireta. Exato, porque a vida da tuna envolvia muita coisa, muito compromisso, ensaio e por aí vai. Mas ser pandeireta tenho muitas saudades. Agora, Ana, já agora uma pergunta, desculpa te interromper, Tana. Em Espanha também se vestem assim de preto? Depende. Eu cheguei a ir a concorrer com algumas tunas universitárias de Espanha, só que o fato deles é muito diferente. Ou seja, envolve muito. Eles têm as capas também, mas não são como as nossas. Okay. Acabam por ter como se fosse uma lapela ainda e usam as cores conforme o curso ou conforme a universidade que são. O nosso é sempre o traje tipicamente preto. No Brasil, a gente não tem essas tradições. A máximo das tradições é o trote, que a gente fala trote aqui, que eu não sei como é que... Aqui seria a praxe. A praxe, sim. Seria o trote, que seria um clássico, mas o trote, com o passar o trote meio que ele só vale mesmo no Brasil se for para a universidade pública. Se for para a universidade paga, tipo, tá pagando, não tá valendo, você não merece tanto. Rola esse, entendeu? Se for a pública, fala, estudou bem, hein? Entrou nessa selva e venceu, então você merece raspar o cabelo, entendeu? Agora, se for uma paga, tipo, mais ou menos, entendeu? Portanto, quem merece pode ser humilhado, quem não merece não passa por humilhação nenhuma. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Quanto mais difícil for a faculdade, mais merece o trote. Então, tipo, se é medicina, que é muito concorrido. Então, medicina merece um trote legal. E a própria faculdade faz o trote, faz um trote, né? Raspa cabelo, faz brincadeira. Tem o dia, eles avisam, hoje você vem para a faculdade só para fazer esse trote. E daí, no meio desse trote, tem coisas tanto legais, que são brincadeiras saudáveis, quanto coisas não legais. Que nos últimos anos, assim, mais para a década de 2010, entre 2005 e 2010, aconteceram alguns fatos que levaram pessoas até a morte no Brasil, que foram bem chatos em universidades. Mas daí meio que as faculdades meio que vieram com peso, tipo a lei, já que vocês não têm amor, vamos regularizar isso aqui, colocaram limite para que as pessoas pudessem fazer as brincadeiras, e agora não é mais obrigatório, tipo, vai quem quer, vai lá e faz. Você quer participar? Vem aqui. Aqui em Portugal é igual. Nós também tivemos, infelizmente, um caso muito mediático, foi muito mediatizado aqui em Portugal. Curiosamente, uma universidade privada, se não estou em erro, em que de facto morreram pessoas. E o julgamento, o processo só há poucos anos é que terminou. Sim. Foi também um caso muito complicado. Sim, aqui também há de tudo também. Sim. Tanto que esse caso levantou, assim, grande burburinho no país. Eu, por exemplo, quando estive na faculdade, eu fui praxada e praxei, mas tendo em conta tudo o que eu sei hoje, se eu soubesse naquela altura, eu não tinha feito nenhuma coisa nem outra. Porque eu não sei como é que é aí no Brasil, mas aqui, conforme as universidades, tá? Eu não posso generalizar, mas conforme as universidades, não é só rapar um pouco o cabelo ou jogar ovos na cabeça de uma pessoa e pôr farinha, não é só isso. Há coisas bem mais pesadas, inclusive chega mesmo até a haver uma agressão verbal e às vezes também há certo tipo de ameaças que eles próprios admitem que não são ameaças, porque ninguém é obrigado a estar lá, é sempre aquilo que dizem. Mas naquela sede de quererem pertencer, de quererem se integrar, conhecerem pessoas e tudo mais, chega a dar um bocadinho de, como é que eu ia dizer, compaixão àquilo que se submetem para poderem fazer parte e conhecer pessoas que, pronto, é aquela necessidade de pertencer, de conhecer, porque no fundo podem até estar numa cidade nova, podem estar completamente sozinhos ali, então é essa necessidade mesmo. Então eu vejo que chega a ser um pouquinho difícil
para quem é cristão, é preciso ter muita identidade formada, é preciso ter mesmo aquela certeza de quem é, para poder pôr um pé de, ok, este é o meu limite, até aqui eu vou e até aqui eu deixo. Ou então, este é o meu limite, eu não vou. E não me vai fazer falta se eu tiver alguém ou não. Eu não sei como é que é aí no Brasil, ou até mesmo tu, Rainho, dentro da experiência que tu tens, o que é que já lidaste de casos, o que é que tu já viste? Há de tudo, desde pessoas amarradas a postes ou pessoas completamente sujas a terem que voltar para casa nos transportes públicos com um cheiro absolutamente horrível. Portanto, há de tudo, mas agora, pessoalmente, por exemplo, a minha experiência de praxe, eu fui praxado, foi muito integradora, foi muito positiva. No máximo, a coisa mais esquisita foi ter-me escrito o nome do curso na minha testa, fizeram isso a todos, mas isso até ajudou-nos a identificar quem é que era do curso e, portanto, estabelecer logo ali uma relação para o resto dos anos académicos. Pelo que é realmente a praxe, ou como é que se diz no Brasil? O trote? Trote. É uma linha, é uma área cinzenta, porque depende muito da faculdade. Rapidamente o pecado interior que há em nós, a percepção de que as pessoas têm o poder e podem humilhar o outro, em alguns estudantes, isto dá origem a casos e a situações muito complicadas, porque muitos não se controlam diante desse novo poder que sentem nas mãos. E sim, para muitos a necessidade de integração é de tal ordem que se sujeitam, que não sabem dizer acabou, a partir daqui isso eu não faço. Então, mas hoje em dia, depois daquele caso, depois das mortes que aconteceram, há muito mais liberdade, digamos assim, já não há tanta pressão quando alguém diz não, isso eu não quero fazer. Mas depende muito, não é? É uma área cinzenta. E é um meio que o trote ou a praxe é um ritual de transição, né, de aceitação para você fazer parte daquele grupo, né? E historicamente é datado, me corrija se eu estiver errado, isso começa nas faculdades da Alemanha, como começa aí na Europa, né? Foram vocês os culpados disso, olha lá. Essa ideia de... Não, é uma pesquisa que eu fiz meio que começa nas faculdades, essa ideia de você entrar, de você fazer parte, é um ritual. No Brasil a gente tem essa ideia, não sei se vocês têm, os filmes americanos, eles entram trazendo a ideia e forçando o que acontece nas universidades americanas de trote e tudo, né? Mas trazendo isso pro cristianismo, né? Como é que o cristão convive e vive com tudo isso, né? Vocês falaram, a gente põe limite, né? Quando o jovem vai para a universidade, ele vai, e ele é o primeiro modo, se eu não participar, eu não vou ser aceito, né? A busca de aceitação nesse momento de descolamento da adolescência para a juventude, né, é forte, né? Então eu preciso fazer parte do grupo, eu preciso ser aceito, né? E no cristianismo não é diferente, né? Sim, queria tentar fazer uma ponte rápida. A gente tem o batismo, né? Então a gente tem o batismo, né? Que não é vexatório, que não é nada disso, né? Mas é um processo para você fazer. Não é isso que te faz parte, né? Mas é você professando que você faz parte daquele grupo também, né? Que é totalmente diferente, né? Mas sim, é muito desafiador para o cristão. Queria que vocês falassem isso da perspectiva cristã também para vocês. Sim, quer dizer, a universidade de facto, como estava a dizer a Ana há pouco, é um lugar desafiante e ele intimida, de certa forma. Isto faz-me lembrar um bocadinho quando Deus pede a Abraão para sair da sua terra, da casa do seu pai, da casa dos seus familiares, para uma terra estrangeira. A universidade é uma terra estrangeira para o cristão, mas se ele entra lá é porque Deus está a chamar o cristão para aquele lugar, por muito estrangeiro que seja, por muito desafiador que seja ou não. E portanto, pode intimidar como provavelmente intimida quando nós mudamos de local de trabalho e não conhecemos as estruturas, não conhecemos os processos. É intimidante, não conhecemos o nível de exigência ou forma como se devem fazer as coisas, portanto, sempre que mudamos. Mas eu lembro-me também aqui de algumas faculdades, não as mais recentes, mas aquelas ainda do período da ditadura, aquelas grandes colunas, aqueles corredores com um teto altíssimo, tudo ali é feito para intimidar, tudo ali é feito, a pessoa entra,
parece um ambiente que desaba em cima de nós, não é? Parece algo, uma estrutura de tal ordem que desaba em cima de nós, não é? As novas universidades são diferentes, mas essas do estilo da arquitetura, do Estado Novo, do período da ditadura portuguesa, não é? Tudo isto corresponde também a um certo ideal, um certo tipo... Enfim, é de facto um lugar desafiador. Agora, parece-me a mim que a universidade é um laboratório de ideias e não só, que já estão, de certa forma, em ação na sociedade em geral, pelo que o cristão que entra ali percebe que, no fundo, tem uma enorme oportunidade de ser treinado naquilo que vai ser a cultura do futuro, naquilo que vai ser a sociedade do futuro. E, portanto, se o cristão evitar este ambiente por ser desafiador para a sua fé, ele, no fundo, está a querer evitar viver a sua fé também na sociedade em geral. Porque aquilo que acontece na universidade vai acontecer na sociedade em geral daí a uns 10 anos, talvez, ou 20. Acho que cada vez menos. Acho que esta transição da cultura da universidade para as ruas dá-se em muito menos tempo hoje do que se dava há algum tempo atrás. Então, o cristão tem de abraçar este desafio. E eu até diria, para não nos ocupar aqui mais tempo, mas eu até diria que aqui o grande problema está em quem ainda tem dificuldades na sua identidade enquanto cristão. E também para isso será bom. Para o cristão que entra ali ainda sem saber muito bem porque é que é cristão, eu digo uma coisa, ali vai perceber o porquê. Porque vai ser tão desafiado que é verdade, pode até abandonar a fé. Sim, acontece. A universidade é um momento onde muitos jovens abandonam a fé. Mas então serve ali também como elemento, como peneira, vai peneirar e vai possibilitar ao jovem o firmar a sua fé e perceber, afinal, porque é que ela é cristão. É um ambiente bom, é uma fornalha para poder fazer isso. E isso não é negativo, isso é positivo. Tanto que eu sou totalmente de acordo com o que o Rainho falou, porque essa é uma forma com que nós podemos olhar melhor para a universidade, não como um monstro, mas como uma oportunidade. Eu acho que a partir do momento em que a gente mudar um pouquinho a nossa visão acerca dela, as coisas elas podem mudar a partir do momento em que nós entramos lá. Porque, no fundo, aquilo que pega mais é o tipo de influência com que nós vamos lidar. Agora a questão está, será que nós vamos influenciar ou ser influenciados? Até onde é que nós podemos colocar ali um limite? Até onde é que nós vamos? Quem é que nós realmente somos? Eu acho que isso é o mais importante. Porque, no fundo, se nós repararmos bem, foi aquilo que Jesus disse e orou a nosso respeito. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mundo. Então é assim, porque isto aqui não é nosso, nós não somos daqui, ok, tudo bem, mas nós estamos aqui, então nós precisamos desenvolver aqui. Então eu acho que isso é o mais importante, é a forma como nós olhamos. A nossa fé, ela precisa mesmo de vez em quando levar assim uns tremidas, só para ver se está bom, está firme, é o que importa. E minha palavra final, né? Eu acho que é Colossenses 2, né? A gente lembrar que em Cristo está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Às vezes a gente vai para a faculdade, o jovem vai, né? Fala, pô, mas lá tem muito saber, muitas pessoas, elas sabem tudo. O que é o evangelho? Quem é Cristo para falar? Não, em Cristo está escondido tudo. Foi a partir de Cristo que foi criado tudo. Então a gente pode ir tranquilamente, sabendo que em Cristo, com a mente de Cristo formada, a gente consegue buscar, consegue entender e consegue levar para o mundo, né? Revelar para o mundo uma cosmovisão cristã de um filho de Deus, né? Então a gente pode ir tranquilo, sabendo com quem a gente está, né? Exatamente. E eu acrescentaria, Daniel, se me é permitido, que, sem dúvida, mas não podemos esperar que seja a própria universidade a revelar-nos essa sabedoria que está escondida em Cristo, porque eu não sei como é que é aí no Brasil, mas aqui em Portugal, enfim, o secularismo tomou conta das nossas universidades e o tema da fé raramente ele entra nos programas, ou entra, e se entrar, muito provavelmente, tirando algumas raras exceções, porque existem, é no sentido pejorativo, é para de alguma forma tentar desacreditar, ou assim.
Em alguns cursos há muita pressão relativamente à fé cristã. Todavia, o meu conselho é que o jovem universitário cristão não faça este percurso sozinho. Porque, sem dúvida, que se Cristo é o depósito de toda a sabedoria, é difícil para mim, se eu estiver sozinho, descobri-lo num ambiente onde isso não me é revelado pela própria universidade. Eu tenho que fazer um percurso paralelo de formação espiritual paralela à universidade, na universidade e durante a universidade, para que eu possa perceber o que é que o Evangelho tem a dizer acerca do curso que eu estou a estudar. Como é que ele me dá uma visão diferente acerca da matéria que me é ensinada pelos professores? Como é que eu, a partir dos olhos de Cristo, eu entendo o que eu estou a trabalhar de forma diferente? E se é que há diferença, ou qual é o contributo que a minha fé dá àquele tema que eu estou a pesquisar e no qual me estou a formar. E isso não é conseguido de forma individual, e esse talvez seja um dos grandes perigos, é de caminhar sozinho na universidade. O cristão não deve caminhar sozinho na universidade. Ele deve encontrar grupos de outros cristãos como ele, que estejam a fazer a mesma caminhada, juntar-se a eles em oração, em partilha de dúvidas, em partilha de dificuldades. E isso pode ser transformador. Isso pode ser transformador para a vida dele e para a vida daqueles que estão à sua volta, nas suas turmas, nas suas classes. Nem muito mais, bom, nem menos. Bom, né? Sem mais nem menos. Aqui no Brasil, para você que está assistindo a gente, né, de falar, mas onde eu encontro isso? Aqui no Brasil tem a ABU, né? Não sei se tem a ABU aí, ou qual é o nome. É o GBU. É o GBU. Mas há mais. Mas o GBU, não, e o GBU e a ABU, com certeza, não serão as únicas organizações a trabalhar nas universidades, e às vezes há universidades que não têm lá propriamente uma estrutura ligada ao ABU ou ao GBU, e no entanto, se calhar, isso não quer dizer que o cristão não possa ir à procura por ele próprio de outros cristãos que ali estejam para fazer comunidade de discípulos com eles, não é? E porque esse é o segredo fundamental, não caminhar sozinho na universidade. E se o estudante não tem outra possibilidade, não tem outra alternativa que não caminhar sozinho, então orar para que Deus lhe dê essa capacidade. Porque se não há a mesma alternativa, se ele é o único que ali está, então que possa estar ainda mais aos pés da cruz para conseguir fazer este caminho. Boa. E pronto, por hoje é tudo na nossa aula. Não, eu agora não vou dar aqui uma de aula de faculdade, que isto agora correu muito mal. Mas eu creio que já chegámos ao objetivo do nosso tema de hoje. Ok. E por isso eu quero agradecer. Foi um prazer conversar convosco. Muito obrigada, nós é que agradecemos. Bom, no mais, para os nossos ouvintes, não fiquem tristes, está bem? Nós vamos voltar, sim. E para ti que ainda estás a estudar ou agora mesmo vais entrar neste novo mundo, por favor, não tenhas medo, tá bom? Não olhes para a faculdade como um bicho de 7 cabeças ou com medo de te perderes lá dentro. Pelo contrário, vai e começa já com Cristo a trabalhar em ti, sobre quem tu és, o teu valor nele, as palavras que ele diz a teu respeito, firma isso bem dentro de ti e vai sem medo mesmo para aquilo que ele te chamou, porque não é sem dúvida um bicho de 7 cabeças. Sê um influenciador e não um influenciado. Este foi mais um Sem Escala, que tem a apresentação de Ana Margarida e Daniel Palombo. E na produção, Renata Teodori, na técnica, Levi Simões e Jéssica Barreira. E até mais.